Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Não foi uma sexta-feira 13, como diz aí o número, não foi algo ruim, foi algo bom para o Ibovespa. Conseguiu fechar acima dos 50 mil pontos, fechou em 50.636 com alta de 2,23%. Além disso, terminou a semana bem com alta de 3,78%. Então, pontos favoráveis, movimento de subida no gráfico semanal, pivô de alta no gráfico diário. Dentro daquele movimento de subida que a gente já vinha destacando antes dele começar, que haveria uma chance de ter esse movimento, de iniciar um movimento de subida no Ibov. No segundo pregão aí desse movimento, acredito que ainda temos mais aí ou vir aqui para cima ou ficar de forma lateral, mas enfim, ainda tem um prazo maior para esse movimento, com provável teste dessa região de 50.973 pontos. Depois a zona de resistência mais relevante já vai ficar mais para casa dos 52 mil, principalmente 53 mil pontos. Mas essa região dos 51 mil pontos é uma região relevante que pode inclusive proporcionar uma correção favorável, satisfatória, boa, vamos dizer assim, para o Ibovespa, desde que ela se sustente acima dessa região aqui dos 49 mil, 50 mil a 49.600 pontos. Seria algo bom até para buscar compra de curtíssimo prazo, podemos falando em si de índice futuro. Olhando agora para a Petrobras terminou o dia com alta de 5,16% dentro da sua volatilidade, mas o fato é que vai concretizando em um movimento de subida, brigando com os R$10 agora, segue sendo um ativo mais para se operar movimentos curtos, mais para day trade mesmo, no meu entender. A tendência ainda está indefinida, tem zona de resistência importante aqui pela frente, primeiramente na faixa aí dos 10,30 a 10,40, depois disso um patamar lá em torno de R$11 seria o mais relevante para a PTR4. Em termos de compra, sendo mais objetivo, buscar a operação, vamos dizer assim, vender a Petro agora eu não estaria muito interessado, porque para mim está dentro do movimento de subida, teria que arriscar um pouco mais na ponta vendedora em cima da Petro. E aí para compra, após alguma correção no G60 mais clara, um movimento de correção mais claro aqui para fazer venda. E day trade mais arrojado, aí seria o rompimento aqui dessa região, com stop abaixo dessa pequena congestão, olhando aqui para um gráfico de 15 minutos. E Vale 5 terminou o dia com alta de 4,09%, a semana, só voltar aqui para falar da Petro, fechando a semana com alta de 9,54%, ainda dentro de toda uma correção de uma tendência de baixa de médio prazo. Vale 5 terminou a semana com alta de 8,59%, conseguiu fechar acima do gap de baixa que tinha aberto, que é algo positivo. É um papel que chama atenção para buscar entradas não só de correção no gráfico diário, dependendo do que acontecer pelo gráfico diário, de fundo ascendente, já pensando mais em swing trade, ou mesmo pelo gráfico 60 minutos também em correções de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, que respeitem e não voltem mais para baixo dos 18,80, 18,75. Outros ativos a serem comentados: YouTube 4, recomendei uma compra nesse papel hoje, na superação da máxima do pregão de ontem, pregão da quinta-feira. A compra foi executada, mais especificamente em 34,59. A ação fechou bem, com alta de 3,32%, assim como o Ibov restabeleceu aqui, fez um pivô de alta, restabeleceu sua tendência agora de alta. O objetivo dessa operação encontra-se em 36,58 e o stop em 33,86. Mas como o pregão foi muito bom, não seria bom mais esse ativo voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, que ficou em 34,45. Logo, esse stop já pode subir um pouco mais, mas já passa a ser um ponto de referência mínima do pregão de hoje, em termos de avaliação se continua ou não na operação, caso ocorra um retorno do que ela fez no pregão de hoje, que seria bem negativo em termos desse pivô de alta que ela montou durante o dia. Olhando agora para IP3, que é uma posição que a gente tem aberto, a ação fechou bem também, com alta de 2,52%. Da mesma forma que eu comentei na YouTube, não seria bom mais voltar para baixo do pregão de hoje, ou seja, a 17,90 para mim já passa a ser uma referência em termos de avaliação de continuidade nessa operação. Nossa entrada em 17,78. O objetivo dessa operação é R$ 18,77. Vamos ver se ela consegue chegar ultrapassar um pouco mais essa zona de resistência que ela tem pela frente aqui por volta dos 18,39. Até já bateu no pregão de hoje, para bater aí no objetivo dessa operação, mas é um ativo que a gente vai estar atento aí no decorrer da próxima semana.
Tem mais aqui Sambi11, também do setor aí dos bancos. BBAS fechou muito bem, BBDC4 fechou bem, Sambi11 fechou bem. Sambi11 depois de uma longa congestão, a ativo conseguiu fechar muito bem a semana, saiu lá de uma indefinição. O fato é que não entraria comprando em termos de rompimento, usar a estratégia de rompimento, mas aguardaria o quê? Movimentos contrários a essa subida que ela fez hoje é um ativo para se ficar atento em busca de alguma oportunidade de compra a partir da próxima semana. Lembrando que quando falo próxima semana é a partir do dia 18, quarta-feira de cinza, a partir das 13 horas da tarde. Então seria um ativo para a gente ficar atento para possíveis operações, sejam curtas, mais curtas. Nesse momento seriam operações mais curtas, caso comece caindo na quarta-feira. E mais adiante podendo ser operações mais de swing trade com duração média de 3 dias úteis. CSNA3 ainda é um ativo que não tem uma tendência de alta confirmada, mas dentro aqui da minha avaliação é um papel que pode trazer uma chance de compra de fundo ascendente aqui no gráfico diário, mas eu daria preferência por, dependendo do que essa ação fizer, comprar fundo ascendente pelo G60 no decorrer da próxima semana. Ainda seria um ativo que eu manteria aqui no meu radar. E Lojas Renner, que fechou o pregão hoje com alta de 7,62%, fazendo nova máxima histórica, um baita gap de alta. Estava tudo muito indefinido, mas gerando aí um início de um movimento de subida. O fato principal nesse papel é que eu ficaria atento aqui a também correções no decorrer da próxima semana. Então, de imediato, comprar a superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, né, é um tipo de entrada que não se encaixa muito com o meu perfil. Eu dou preferência por correções e aí eu vou estar atento, seja pelo gráfico 60 minutos ou pelo gráfico diário, dependendo do que ela fizer na próxima semana, na curta semana que vem. A gente vai estar atento à possibilidade de compra aí de swing trade na Lojas Renner. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção de todos, desejo a todos aí um excelente feriadão, um ótimo carnaval, aproveitem bastante, mas com moderação, e quarta-feira estaremos aqui de volta. Um abraço.